Fala galera, seja muito bem-vindo, tá, ao nosso canal Ponto Zero Elétrica. Prazer, eu me chamo Rafael Ferreira, sou formado em eletrotécnico e também criador desse canal, tá? No vídeo de hoje eu vim trazer para você aqui uma questão muito simples aqui, tá, para poder estar resolvendo. Eu vou estar ensinando a vocês aqui, ó, como calcular a corrente, tá, para saber qual disjuntor usar no circuito do seu chuveiro, tá? Então vou ensinar vocês aqui bem rápido, bem prático, a você estar sabendo a corrente que está correndo aqui no seu chuveiro, a corrente final do seu chuveiro aqui, para saber qual o circuito, qual disjuntor usar naquele circuito, tá? E eu vou mostrar para vocês tanto em circuito 127 e circuito 220 volts, tá? Fique comigo até o final que eu também vou dar uma dica muito boa para vocês aí em questão de corrente elétrica, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje então. Galera, no nosso vídeo de hoje aqui, tá? Nós vamos estar ensinando a vocês, como eu falei, a como calcular a corrente, tá? A corrente elétrica de um chuveiro, de um dispositivo elétrico, como o chuveiro, para saber qual disjuntor usar naquele circuito, tá? Daquele chuveiro. Tanto em 127 como em 220 volts, tá? Vocês vão aprender a fazer esse cálculo aqui agora. Mas antes de começar, eu peço, galera, que vocês se inscrevam no canal aí para estar ajudando o nosso canal, tá? Tá divulgando o nosso canal para poder mais e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, tá? Lembrando que aqui é tudo gratuito, tá? Então deixa o seu like aí para levar esse conteúdo para mais e mais pessoas aí, tá? Porque no momento que você deixa a sua curtida, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante. E aí mais e mais pessoas poderão estar tendo acesso a esse tipo de treinamento aqui, tá? Um treinamento totalmente gratuito, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo aqui. Vamos se atentar aqui ao nosso triângulo da eletricidade, tá? A nossa lei de Ohm. Vamos aplicar aqui ela nessa situação aqui, tá? Primeiro nós vamos tentar descobrir qual a corrente que esse dispositivo elétrico aqui, ó, nós vamos descobrir qual a corrente que ele está gerando para saber qual o disjuntor que nós vamos usar aqui, tá? Então aqui nós estamos num circuito 127, onde desce fase, passa por um disjuntor e vai lá, a nossa fase vai lá no nosso chuveiro, tá? E aqui também está descendo o neutro, tá? Imagine que esse neutro está vindo aqui direto do seu quadro e está indo também lá no nosso chuveiro. Então aqui nós temos um circuito entre fase e neutro, 127 volts, tá? Vamos aplicar isso aqui na nossa fórmula. Vamos atentar aqui na nossa lei de Ohm, que eu quero descobrir a nossa corrente. Então eu vou tapar a corrente aqui. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a nossa corrente. Vamos tapar a nossa corrente aqui. Logo ficou potência dividido por tensão. P de potência e E de tensão. Então ficou aqui potência dividido por tensão, tá? P dividido por E. Então vamos aqui, o I significa corrente, o P potência e o E tensão, tá? Vamos aplicar aqui isso com nossos dados aqui, tá? Então eu quero saber a nossa corrente aqui, tá? Vamos ver qual a potência do nosso chuveiro. Esse é um chuveiro de 5.500 watts. Vou botar aqui 5.500 watts também no de baixo, tá? Então eu vou botar aqui potência 5.500 watts dividido por quem? Por nossa tensão, que é de 127 volts. Logo eu teria uma corrente de mais ou menos 43,30 o que? Ampere, que nós estamos falando de corrente. A unidade de medida de corrente é o ampere, tá? Então nós vamos ter esse valor aqui de corrente circulando nesse circuito aqui. Então qual disjuntor eu devo usar para esse tipo de situação? Um disjuntor que seja maior do que esses 43,3 ampere. Um disjuntor de 50 ampere já funcionaria para esse circuito, tá? Então o disjuntor, lembrando que tem que ser maior do que a corrente circulada ali naquele circuito, tá? Então nós vamos lá. Vamos se atentar aqui agora para o nosso circuito em 220 volts, tá? O
que nós vamos fazer aqui? Vamos passar os nossos dados aqui para a nossa fórmula. Nós queremos saber a nossa corrente, tá? Vamos tapar a nossa corrente aqui, vai ficar potência dividido por quem? Por tensão. Potência dividido por tensão. Vamos botar os nossos dados aqui, que seria os 5.500, né? 5.500 watts, que seria a nossa potência aqui desse chuveiro, dividido por quem? Pela tensão, e a nossa tensão aqui desse circuito, 220 volts. Podemos analisar aqui que desce fase, entre fase e fase é 220 volts. Aqui nós estamos passando por um disjuntor bipolar, tá? Aqui está descendo uma fase, indo para o nosso chuveiro, e aqui descendo outra fase e indo para o nosso chuveiro. No circuito anterior é fase e neutro, 127 volts. Fase, 220 volts, tá? É o nosso circuito daqui agora da nossa fórmula, tá? Então vamos botar aqui embaixo que a nossa corrente circulada nesse circuito é de 5.500 watts dividido por 220 volts, daria 25 amperes, tá? Então a nossa corrente circulada nesse circuito aqui, 220 volts, tá? É de 25 amperes. Qual disjuntor que eu devo usar, tá? Qual disjuntor bipolar nesse caso aqui que eu devo usar para esse circuito? Um disjuntor que seja maior do que 25 amperes, tá? Um disjuntor de 35, um disjuntor de 40, um disjuntor de 40 amperes já funcionaria com sobra, tá? Então é basicamente esse o jeito de se saber a corrente que circula, tá, em um determinado circuito, para definir qual disjuntor você irá usar naquele circuito, tá? Lembrando que aqui essa fórmula é apenas para você descobrir qual disjuntor você vai usar no circuito do seu chuveiro, tá? Não é para você descobrir a bitola que você vai usar nos condutores, pois para isso temos também a nossa fórmula que eu vou ensinar em vídeos aí posteriores para você, tá? Então você que gostou, deixa o seu like aí, tá? Para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, e também se inscreva no canal e ative o sininho aí para você estar recebendo todas as notificações em primeira mão, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje, como calcular a corrente para saber qual disjuntor usar no circuito do chuveiro. Como prometido, no final eu vou mostrar a dica para vocês, te contarei a dica aqui agora. A dica é o seguinte, galera, que quanto maior for a tensão, menor vai ser a corrente. Se atenta que aqui no nosso circuito de 127 volts, nós tivemos uma corrente de 46,30. Quando aumentou a nossa tensão para 220 volts, a nossa corrente caiu para 25 amperes, quase pela metade aí, entendeu? Então lembre-se disso, quanto maior a tensão, menor a corrente. Fica a dica, galera, um forte abraço do canal Ponto Zero Elétrica. Até a próxima.